Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste fim de semana para ler para vocês o artigo que saiu quarta-feira em mais de 30 jornais, fazendo observações e comentários nas entrelinhas. Só para você. O assunto, mais uma vez, eu até que não gostaria de falar de novo o mesmo assunto, parece samba de uma nota só, mas é o Supremo. O Supremo virou protagonista, né? E o título é Supremo Superstar. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, à leitura do artigo, fazendo comentários nas entrelinhas. Supremo Superstar. Ao direito, o que é do direito. À política, o que é da política. É uma inspiração no Evangelho, né? A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Sobre aquele desafio a Jesus sobre a moeda, que tinha a cara de César e a moeda do templo. Principalmente Mateus aí. Ao direito, o que é do direito. À política, o que é da política. Marcou como um risco divisor no chão da Praça dos Três Poderes um novo presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, em seu discurso de posse. Ou seja, até aqui vai o Supremo. Daqui para frente é do Congresso. Ele disse isso. Foi a frase marcante que foi aproveitada, inclusive, pelos jornais de São Paulo. Parecido com o discurso de posse de Luiz Fux, juiz de carreira, também em setembro de 2020. Agora eu vou ler o que disse Luiz Fux naquele dia, quando começou o mandato de 2 anos de presidente do Supremo. Alguns grupos de poder acabam por permitir a transferência de conflitos de natureza política para o Poder Judiciário, instando os juízes a plasmarem provimentos judiciais sobre temas que demandam debate em outras áreas. Essa prática tem exposto o Supremo a um protagonismo deletério, isto é, destruidor, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões que deveriam ter sido decididas no parlamento. Ele disse em setembro de 2020. Só que registrou a observação dele como juiz de direito de carreira, e a situação só fez piorar. Essa é uma posição dele e de Fachin agora. Só que posição contrária a ambos tem o presidente que saiu, ministro Luiz Roberto Barroso, que afirmou antes de assumir a presidência, quer dizer, já antevendo o que iria fazer, que o judiciário deixou de ser já há um tempo um departamento técnico especializado. Passou a ser um poder político na vida brasileira. Uau! E foi isso que ele aplicou. Foi isso. Aí vem o outro parágrafo. Agora o ministro Barroso deixou a presidência do Supremo. Saiu entrevista dele em toda parte, nas TVs, rádios, jornais, né? O da capital do país deu 2 páginas inteiras. Barroso marcou época pelo ativismo expresso e confesso. Ele ia fazer palestras por aí e falava sobre isso, né? Dessa militância, digamos assim, esse voluntarismo no Supremo.
O objetivo foi tornar o Supremo não um departamento técnico do Judiciário, mas um tribunal político, como ele próprio havia declarado. Ele informou que agora, ao sair da presidência, mas não sai do Supremo, porque ele não tem ainda a idade de aposentadoria compulsória, informou que agora vai meditar num retiro espiritual Brahma Kumaris para decidir seu futuro, se continua no Supremo, onde reconhece que muito se desgastou, mas de nada se arrepende, ou escolher algo novo. Pois é, eu fico pensando, né? Algo novo. Quem sabe a eleição do ano que tem, a eleição do ano que vem. Podia se candidatar. Né? A mídia lhe dá tratamento de superstar, que presidiu o Supremo, cantou sambas, pronunciou diante da UNE "Nós derrotamos o bolsonarismo", e em cenário não longe da Broadway, soltou o "Perdeu Mané", que só não ficou literalmente lapidar porque registrado em batom no granito de Temis, a deusa da justiça. Não ficou lapidar na lápide granítica. Bastou uma aguada ali para tirar o batom. Esse objeto incendiário e perigoso que fez com que a Débora fosse condenada a 14 anos. Ao mesmo tempo em que se condenou Luiz Carlos Prestes por ter tentado derrubar o governo do Brasil. Confesso minha estranheza em o Supremo ser protagonista. Como jornalista há quase meio século, acompanhando de perto o STF, eu estranho. Porque não é da natureza da corte ser protagonista. Ao contrário, seria o tribunal discreto, sem entrevistas, que só fala nos autos, sem togas previsíveis, sem sentenças anunciadas. Eu cobri Supremo, presidido por Jaci Falcão, Thompson Flores, Antônio Neves, Xavier de Albuquerque, Cordeiro Guerra, Moreira Alves, Rafael Maier, Nery da Silveira, Aldir Passarinho, Sidney Sanches, Otávio Galotti e os mais recentes. Eu lembro, por exemplo, dos que eram deputados ou senadores. Célio Borja, Oscar Dias Correia, Paulo Brossard, o Nelson Jobim, mas eles entraram no Supremo e vestiram a toga da discrição. Passaram a falar só nos autos. Eu conversava bastante com Oscar Dias Correia. Ele nunca me deu uma entrevista. Nunca antecipou nada de pensamento. Foi uma época em que ele era um crítico da Constituinte. Eu lembro de uma frase dele que eu achei genial. Ele era um frasista. Ele estava pessimista em relação ao trabalho da Constituinte e dizia: vai dar, depois disso aí que estão fazendo, vai ser o caos. Mas não é um caos qualquer, não. É um caos com K e K maiúsculo. Para dar ênfase no trocadilho que ele estava fazendo. Mas nunca rompeu os princípios de juiz supremo. Bom, Joaquim Barbosa, por exemplo, eu acho que foi ele que começou a atrair as luzes da TV. Aliás, a TV Justiça foi posta lá quando era Marco Aurélio, o presidente do Supremo. Muita gente diz que a culpa é das luzes da TV, né? E Marco Aurélio foi lá no início do milênio.
Depois vieram os escândalos do Mensalão, da Lava Jato, e tornaram o Supremo um palco. E a pandemia foi o mote para o STF legislar além dos limites da Constituição. Na posse de Luiz Fux, ele se referia ao fato de o Supremo servir de auxiliar para partidos políticos sem voto que, sem vencer nos plenários do Congresso, procuravam se impor no tapetão do Supremo. Aí eu explico que no século passado, as queixas desses pequenos partidos não eram acolhidas, voltavam ao Congresso com o carimbo de assunto interna corporis do Legislativo. Quer dizer, isso é um assunto para ser resolvido dentro do Congresso, não aqui. Né? Mas neste milênio prevaleceu o princípio constitucional de que nada pode ser recusado pela Justiça. Aí recebiam lá os tradicionais conhecidos deputados, senadores, que qualquer coisinha vão lá, são de partido pequeno, mas toda hora estão lá no Supremo recorrendo e pondo o Supremo, desculpem o trocadilho, numa camisa de 11 varas. E somou-se a isso o entendimento ativista de que se o Legislativo não encara, o Supremo legisla. Esquecem de que quando o Congresso não legisla, é porque não quer legislar, é porque considera que o assunto não está maduro, que ainda não ouviu a vontade dos representantes do povo, né? E tem que sentir a vontade da maioria da nação. Mas aí, não sei por que o Supremo tem atropelado em questões, em geral, questões sociais, culturais, aborto, casamento, terras indígenas, coisa que já está claro lá na Constituição. Último parágrafo. O segundo artigo da Constituição classifica o Legislativo em primeiro lugar e o Judiciário em último, porque não tem a representação da origem do poder pelo voto direto. Só que hoje a ordem está invertida. Nenhum dos ministros do Supremo foi eleito pelo povo, como são eleitos deputados, senadores, presidente da República. O Legislativo se encolheu, capitaneado pelos presidentes das casas, intimidados por pendências no Supremo. Por sua vez, o presidente da República, que jurou defender a Constituição, silencia sobre os descumprimentos voluntariosos, porque deve favor ao tribunal que o descondenou. O povo, origem do poder, em geral, nem sabe que a Constituição serve para garantir as liberdades, impondo limites ao poder do Estado. O ministro Fachin, em seu discurso de posse, falou em cortar gastos, mas não falou em cortar poderes que a Constituição não deu ao Supremo. Mas precisou repetir 7 vezes a necessidade de respeito à Constituição. Se ele tivesse a sensação de que a Constituição estivesse sendo respeitada, ele não precisaria de tanta repetição. E o Supremo, como sabemos, existe para guardar a Constituição e não para ser superstar. De Brasília, Alexandre Garcia.